Fala, Corinthians, como é que você tá? Meu amigo, o corintiano não tem um dia de paz sequer. Agora que a gente conseguiu essa arrancada incrível, tá conseguindo nessa arrancada incrível e pode nos credenciar a ter uma vaga na pré-Libertadores de 2025, surge essa bomba nos bastidores, na politicagem do Corinthians, onde está marcado para a próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, a votação do impeachment ou não de Augusto Melo, presidente do Corinthians. A minha missão aqui é simplificar, é trazer esse conteúdo difícil, essa linguagem de política que é realmente muito chata, trazer algo mais simples para que você entenda todo o contexto sem ficar tendo dor de cabeças ou ter ali visões políticas diferentes que talvez seja inclinado para um lado ou para o outro. Então eu fui atrás de buscar maiores informações e tentar simplificar tudo isso. Nomes como Marco Belo, Luiz Fabiani, o João Felipe França, que trazem conteúdos muito importantes em relação a isso, e eu fiz uma apresentação para mostrar para vocês de uma maneira mais simples, entenderem tudo que está acontecendo. E se o Augusto Melo sair, o que vai acontecer, ou se ele ficar ausente, quais serão as percas, os prejuízos do Corinthians em relação a isso? Bora lá, vamos entender aqui nessa apresentação. Basicamente, quando que iniciou todo esse processo? Foi lá em 26 de agosto de 2024, esse ano, cerca de 90 conselheiros de diversas chapas, vale a pena ressaltar, que entraram com pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. E o Corinthians, no total, possui 301 conselheiros. E esse movimento, chamado de Reconstrução SCCB, se considera apartidário e tem como liderança o principal nome, o Mário Gobi. Mário Gobi, ele, que já esteve a par e aliado muitos e muitos anos com a Renovação e Transparência, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, enfim. Hoje, segundo o próprio, não tem vínculo nenhum mais. E o principal motivo para levar esse impeachment para frente foi o caso da Vaidebet, que até hoje não foi solucionado. A polícia ainda está entrevistando, buscando informações, e o presidente, o Augusto Melo, será o último a ser ouvido. Inclusive, a última atualização que a gente tem é desse mês, dia 13/11, onde o proprietário, o dono da Vaidebet e o diretor financeiro também serão ouvidos pela polícia. E esse inquérito já se aproxima de 6 meses de investigação, então demora sim, mas ainda não há uma conclusão, ou seja, não tem um culpado ou um inocente. É aí que já começa o primeiro grande erro dessa história toda. Marcar uma votação de impeachment sem ter realmente uma prova cabal do que está acontecendo. E vale lembrar que esse grupo entrou com o pedido de impeachment por conta desse caso da Vaidebet, se baseando no artigo 106 do inciso B do Estatuto do Corinthians, onde, abre aspas, está escrito: acarretado por uma ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Esse seria o motivo principal para querer a destituição do cargo do Augusto Melo. Porém, meus amigos, ainda não chegamos a nenhuma conclusão do caso da Vaidebet. A polícia ainda está trabalhando em cima desse caso. E se ao final desse inquérito Augusto Melo for realmente culpado, é óbvio que torcedor corintiano que gostaria de ter um presidente no clube que infringisse termos graves e realizasse corrupção ativa dentro do clube. Porém, não é o caso, meus amigos. E vamos lá, vai além da Vaidebet. Esse movimento foi ganhando força e poder também muito por conta da nomeação de Fred Luz como CEO do Corinthians. E nos últimos tempos, nos últimos dias, esse assunto foi muito levantado e estava eminente a sua saída do Corinthians. Segundo fontes que relataram à ESPN, ele tem sim uma boa relação com Augusto Melo, porém ele enfrenta muitos problemas em relação ao Conselho Deliberativo do Corinthians, onde ele não consegue ter seu trabalho realizado de maneira completa por conta de interesses, conflitos políticos com os mesmos. Bom, num português, claro, não estão querendo deixar o homem trabalhar, e aí, não sei, talvez eles tenham seus motivos, os conselheiros no caso. E basicamente eles alegam que um dos principais motivos por conta da querer a saída do Fred Luz do cargo de CEO do Corinthians é porque ele foi contratado através de uma empresa e não como pessoa física, e aí poderiam haver conflitos de interesses. Muito bem, o presidente do Conselho Deliberativo é o Romeu Tuma Júnior. E é dever dele acatar esse pedido de impeachment, entregou ao Comitê de Justiça, porém ele falou que só marcaria essa reunião para a decisão dos votos realmente para saber se o impeachment aconteceria ou não, apenas quando o Corinthians estivesse numa situação mais confortável na tabela, para que fatores externos não interferissem dentro do campo. Muito bem, meus amigos, ainda tem muita coisa em jogo e essa reta final do Brasileirão
pode sim salvar o ano de 2025. E você acredita que com uma bomba explodindo como essa fora de campo não vai afetar dentro de campo? Estão muito próximos de matematicamente escaparmos da Série B no ano que vem, mas tem muita coisa em jogo ainda. Uma classificação, por exemplo, para a Libertadores 2025 salvaria em muito o planejamento do time para o próximo ano e para os sequenciais também. E agora, logo após um dia do Corinthians bater 44 pontos na tabela, surge essa notícia. Como eu falei lá no início do vídeo, hoje o Corinthians possui 301 conselheiros. Porém, se acredita que nem todos participarão dessa votação e seria ali uma carga de mais ou menos 280 membros. E uma coisa bizarra que eu acho que deveria ser, com certeza, deveria ser alterada é que a relação ao voto ser secreto. Expõe, deixa claro para quem cada conselheiro está votando e o porquê. É o time do povo, deve sim esclarecimento do que estão fazendo e por que motivo estão realizando cada ação dentro do clube. E vamos lá, desses votos, quantos que são necessários para que o Augusto Melo seja realmente impeachmentado no Corinthians? Basicamente numa maioria simples. Aqui eu coloquei como 150 votos, que é o que eles estavam colocando nas matérias, inclusive, por conta do Corinthians possuir ali por volta de 301 sócios e basicamente 150 já seria praticamente a maioria. Se no caso forem realmente 280, vamos colocar uma matemática exata aqui, então 280, metade 140, se 141 membros votarem a favor do impeachment, o Augusto Melo será afastado temporariamente. E qual é o afastamento imediato do Augusto Melo da presidência? Quem assume é o vice atual do Augusto Melo, o Osmar Stabile, que é seu primeiro vice. Em sua ausência, o posto seria do segundo vice, Armando Mendonça. Porém, meus amigos, eu falei que nessa votação Augusto Melo pode ser afastado temporariamente, porque aí, caso realmente seja aprovado o impeachment do Augusto Melo pelos conselheiros, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, terá 5 dias úteis para marcar uma assembleia geral, que aí os sócios do Corinthians votarão pelo impeachment, pela concretização do impeachment ou não. Caso não passe pelos sócios, tudo se encerra e tudo volta ao normal. O Augusto Melo reassume então o cargo de presidente do Corinthians. E aí quem está preocupado me pergunta: Alisson, é possível realmente que o Augusto Melo sofra um impeachment? Eu busquei muitas e muitas fontes, inclusive de conselheiros, vasculhei a internet para entender qual que seria a temperatura real dessa votação. E eles acreditam sim que é possível que nessa primeira votação dos conselheiros, o Augusto Melo, em primeira instância, digamos assim, seja afastado do cargo. E aí somente após a Assembleia Geral, onde os sócios afirmarão ou recusarão esse impeachment do Augusto Melo, é que aí muito provavelmente não vai acontecer e o Augusto Melo voltará a ser presidente do Corinthians. Então nessa última instância, no caso pelos sócios, muito provavelmente o Augusto Melo permanecerá. Porém, meus amigos, mesmo que isso aconteça e no final das contas o Augusto Melo ainda permaneça como presidente do Corinthians, olhe quanto prejuízo que o Corinthians pode ter. Essa assembleia muito provavelmente será marcada apenas para o ano que vem, então o Corinthians passaria todo o mês de dezembro sem um presidente de fato comandando o clube. E é um dos meses, todo mundo sabe que é um dos meses mais importantes de um time. Onde quantas coisas acontecem, contratações de jogadores, comissão técnica, assinaturas de patrocínios e quantas outras decisões mais importantes nesse mês de dezembro para janeiro. E só aí o Corinthians já não teria um presidente para assinar qualquer coisa que aconteça dentro do clube. Olha o quão conturbado pode ser o final de ano do Corinthians caso passe pela votação do conselho esse impeachment. Na verdade, antes mesmo disso acontecer, só no noticiário, só de toda essa dor de cabeça, só de talvez fica ou não fica Memphis Depay. Na verdade, o Memphis Depay, mesmo que ele queira sair, por exemplo, ele não pode porque ele tem contrato com o Corinthians. Eu falo isso porque já surgiram algumas informações. Caso Augusto Melo saia, Memphis permanece ou não? Permanece, a não ser que ele mesmo banque, por exemplo, sua rescisão de contrato, pague lá não sei quantos milhões que está na cláusula e queira sair, mas obviamente que isso não vai acontecer. Porém, atrapalha sim, meus amigos, e atrapalha demais. Quem acha que a política, o externo do clube não afeta o dentro de campo, tá completamente errado. Cara, novamente o Corinthians agora engatando uma boa sequência, bem dentro de campo. Quem vai lá e afunda o próprio time? Os próprios corintianos. É incrível, meus amigos, quando a gente parece que está próximo de buscar uma profissionalização, uma mínima profissionalização no Corinthians, vem tudo isso. É tanta gente querendo puxar para baixo que o time simplesmente não consegue sair desse buraco que parece infinito.
E dessa forma eu tentei trazer de uma maneira mais simples, mastigada, simplificada tudo o que está acontecendo nessa politicagem do clube. Se eu falei alguma bobagem, quem tiver conhecimento a mais que isso, acrescente aqui embaixo de maneira educada nos comentários, fazendo favor. Afinal, os verdadeiros corintianos querem o bem do clube, né? Então vamos debater pelo bem do Corinthians aqui embaixo nos comentários. Os Gaviões e demais organizadas já marcaram protesto, inclusive, que vão acompanhar essa votação do impeachment dia 28 lá no Parque São Jorge. E a princípio eles se mostram contra esse impeachment, o que eu realmente também sou, justamente por conta da falta de provas que levariam, que ocasionariam o impeachment do presidente Augusto Melo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Assuntos como esse, ó, dá um trabalhinho para organizar todas as informações e trazer ela de maneira cristalina para você. Então, caso você curta esse canal, curta esse vídeo, se inscreve aí que tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos que eu estiver trazendo aqui para vocês também. Fica ligado que o próximo vídeo eu vou fazer aí um esquenta maneiro com muita informação, pré-jogo de Corinthians e Vasco, mais uma final que o Corinthians tem pela frente e não vamos baixar a moral não, pô. Por mais vai dar bom, o Corinthians vai conseguir essa arrancada final até os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e a gente vai salvar 2025 e eu acho, ó, ficar torcendo para que esse impeachment não avance nem nessa primeira fase aí da votação dos conselheiros. E de novo, lá na frente, caso Augusto Melo seja realmente culpado de tudo isso que está sendo acusado, sim, vai sim arcar com as consequências. Nenhum corintiano quer ninguém lá sugando o clube, passando a perna, tirando vantagem do nosso amado Corinthians. Você que curte o canal, curte o projeto e quer colaborar de alguma maneira, a gente tem os nossos patrocinadores aqui embaixo, estão na descrição. Caso você queira adquirir uma camisa da hora, tem abandostore.com. E para você ter o melhor aplicativo de estatísticas, alertas, informações do Corinthians, baixe o SofaScore, que é o principal aplicativo que eu utilizo nas minhas análises aqui no canal. Baixando através do link que está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, você ajuda o canal, porque o SofaScore vai entender que veio através de uma indicação do nosso projeto. Obrigado de coração quem puder ajudar. Forte abraço, aqui que falou foi o Alisson e vai Corinthians, meus amigos.